Eu convido aos irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 47. Todos encontraram? Nos diz assim a palavra do Senhor, do versículo 1 até o versículo 7. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos graças, Senhor, pois só Tu és Senhor, Pai. Como entoamos aqui, Senhor, Tu és maravilhoso. O Senhor, Pai, se desfez de toda a sua posição, Pai, e veio a este mundo, Senhor, para nos resgatar, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, Senhor, meu Deus. Pai, Tu és o principal convidado aqui nesta manhã, Senhor. Pai, que não seja eu que venha a falar, Senhor, mas que seja o Teu Santo Espírito, Senhor. Que eu me anule, Senhor, para que o Teu Santo Espírito, Pai, tenha liberdade, Senhor. E através da Tua palavra, Senhor, ela possa adentrar ao coração do meu irmão, da minha irmã, e cumprir, Pai, aquilo que é a Tua vontade, aquilo que é o Teu desejo, aquilo que são os Teus planos e propósitos, Senhor. Se houver algo, Pai, que tenha afligido, que tenha angustiado, preocupado o meu irmão e irmã, Senhor, que através da Tua palavra, Pai, do Teu querer, Senhor, possa haver um bálsamo, Senhor, um refrigério, Senhor. É o que eu peço a Ti, Senhor. Assim, Pai, eu Te louvo, eu Te exalto e eu Te glorifico, Pai, e Te agradeço no santo e precioso nome de Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, eu quero dar o título a esta ministração, é o seguinte: deixando-me ser levado a um caminhar mais profundo. Amém? Ezequiel foi um profeta cujo nome significa Deus forte. Deus nos torna forte. Era de família sacerdotal, casado, e viveu até cerca de 26 anos
justamente em Jerusalém, quando foi deportado para a Babilônia através do rei Nabucodonosor, juntamente com outros judeus. Ali no exílio, ele perdeu a sua esposa, quando cerca de 11 anos que estava ali. Sua chamada ministerial durou cerca de 22, 23 anos aproximadamente, e o seu chamado aconteceu ali no exílio, onde ele foi reconhecido pelos líderes que viviam na Babilônia como um profeta. Deus tinha uma forma de chamá-lo como filho do homem, mostrando a ele a sua insignificância, né, como um ser humano, lembrando a ele da sua natureza humana, né, e diante do poder de Deus e da sua majestade. Amém? Embora vivendo distantes, né, Ezequiel foi contemporâneo também de Daniel e Jeremias. O propósito maior e principal do livro de Ezequiel é incentivar no exílio os judeus a permanecerem firmes a Deus, porque os judeus estavam ali através de um castigo divino que o Senhor tinha, né, colocado, levou eles cativo, e a mensagem de Ezequiel era justamente essa daí, para que ali no exílio o povo não perdesse o foco de quem era Deus em suas vidas. E confiando em que o Senhor iria cumprir a sua promessa, e no momento correto ele iria reconduzi-los à terra de origem. Amém? A visão de Ezequiel, ela se inicia no templo. Quando nós vemos aqui, né, o homem me fez voltar à entrada do templo. Deus envia ali um homem, que na verdade é um anjo, e mostra a ele que do templo haviam rios de águas que fluíam de forma contínua. E que aquele adentrar ao rio, ele deveria ser de uma forma contínua, em fases sucessivas, e onde, na última forma, ele não teria o controle sobre o adentrar ao rio. Amém? Este rio que emana do templo é o rio das águas vivas, que é o Espírito Santo de Deus atuando na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Amém? Eu quero relacionar aqui 6 entendimentos que preciso ter para me deixar ser levado. O primeiro, eu preciso entender e compreender que eu devo estar no lugar certo. Amém? Nos diz o Senhor na sua palavra, no versículo 1, capítulo 47, depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. Ou seja, precisamos estar na presença de Deus, do nosso Pai, nos voltarmos a Ele através de oração, através de jejum, através de uma intimidade, com busca na sua palavra, na adoração. Amém? O segundo, Jeremias nos diz em 29, no capítulo 29, do versículos 12 ao 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim,
e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Há uma condição, que eu tenho que estar na presença do Senhor e estar buscando ao Senhor de todo o meu coração. Não é na forma como eu desejo, na forma como eu quero, mas eu tenho que estar buscando o Pai de todo o meu coração, na presença do Pai. Amém? O segundo entendimento, eu preciso entender que neste lugar há uma fonte de água incessante. Ezequiel, em 47, na parte 1, parte B, ele nos diz: e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. E no versículo 2, ele nos diz: ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Amém? Esta fonte inesgotável é a presença do Espírito Santo, nos guiando, trabalhando em nossas vidas, nos direcionando, nos conduzindo a um aprofundamento contínuo e maior diante do nosso Pai. Amém? O terceiro entendimento que eu preciso ter, que essa fonte de água, por onde ela passa, ela leva a cura, ela restaura, ela liberta, ela transforma, leva vida, pois ela é a presença do Espírito Santo em nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? O Senhor nos diz no Salmos 46, versículo 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Amém? João, capítulo 7, versículo 38, nos diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? E João 4, versículo 10 ao 14, Jesus, aquela mulher de Samaria, replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der
será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Meu irmão, minha irmã, independente daquilo que nós possamos estar passando, daquilo que nós possamos estar vivendo, há um rio que emana em você e através de você. Amém? Aonde você estiver, aonde você caminhar, em seu trabalho, na sua casa, num ônibus, em qualquer lugar, este rio está emanando. Porque somos a fonte da água vida, que jorra em nós e opera através de nós. Amém? Talvez você possa estar olhando para um certo contexto pelo qual você esteja passando e você esteja vivendo. E você, mas onde será que está Deus? O que será que aconteceu? Por que isso? Por que aquilo? Mas esteja certo, a fonte jorra continuamente. Fonte de água viva. Amém? E o quarto entendimento, eu preciso entender que o ser levado deve ser um processo contínuo. Meus irmãos, nós vemos aqui na palavra que aquele homem, que era um anjo, em nenhum momento ele retrocedeu com Ezequiel. Ezequiel foi caminhando. Por partes ele foi. Ele se deixou ser conduzido. Ele se deixou ser levado. Ele se deixou ser guiado. Em nenhum momento ele questionou, ele retrocedeu, ele se tornou insubmisso, insubordinado àquele processo. Mas ele permaneceu. Ele não sabia ao que estava acontecendo, mas Ezequiel permaneceu firme e seguiu as etapas pela qual o anjo estava conduzindo. Amém? Nesse caminhar, eu preciso entender que eu estarei sendo conduzido a 4 níveis de relacionamento. O primeiro encontra-se em Ezequiel 47, 3a. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Aqui, meus irmãos, eu vejo como o princípio da nossa caminhada, o princípio de nós, quando nos achegamos ao Senhor. Muitas decepções, muitas tristezas, muitas amarguras, muitas perdas, muitas mágoas, sem entender aquilo que verdadeiramente nós estamos passando ou vivendo. Aqui existem 2 situações, onde, primeira, nós podemos receber um alívio, um bálsamo, termos os nossos pés lavados, nossos cansaços removidos, mas também aqui nós temos o nosso poder de decisão. Nós podemos nos deixar de ser
ser conduzidos, nós podemos ser conduzidos pelos nossos desejos, pelos nossos sonhos, pelos nossos ideais. Podemos avançar, podemos retroceder, podemos ir para a direita ou podemos ir para a esquerda. Nós podemos deixar a vida nos levar. Amém? No segundo nível, em Ezequiel 47, 4a, nos diz a palavra do Senhor: mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Nesta etapa, nós começamos a ter um entendimento do trabalhar do Senhor em nossas vidas. Nós buscamos nos aprofundar mais numa vida de oração, sermos mais humildes, nos envolvemos com a obra, nos deixamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Nós passamos a ter um entendimento de quem é Deus, de que alguma coisa Ele tem conosco, algo Ele quer fazer através das nossas vidas. Nós começamos a nos envolver um pouco com a obra, nós nos deixamos ser levados e conduzidos, nós passamos a dar uma abertura ao Senhor. Amém? O terceiro nível, em Ezequiel 47, 4, na parte B. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Aqui, as águas, ela nos envolve e nos leva a um nível mais profundo de relacionamento com o Senhor. Nós somos permissivos ao agir de Deus em nossas vidas, entregamos a Ele as nossas vontades, nossos sentimentos, e nossas lutas transformam-se no prazer de servirmos ao Senhor, trazendo sobre as nossas vidas o entendimento da cruz de Cristo. Amém? Aqui nós somos, mais concessivos, nos deixamos ser guiados. Opa, o Senhor tem algo comigo, o Senhor quer fazer algo através da minha vida, o Senhor quer nos conduzir, Ele quer nos levar, Ele quer me guiar, Ele me quer conduzir a algo da parte dEle. Em Ezequiel 11, 19, nos diz: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Aqui, nós já estamos, depois das chibatadas, por tudo aquilo que nós passamos, que nós vivemos, nós estamos num nível de relacionamento diferente. Nós passamos a abraçar aquilo que Deus tem para com as nossas vidas. Nós nos entregamos, nos deixamos ser levados, conduzidos pelas águas que emanam do trono. Amém? E o quarto nível, Ezequiel 47, 5. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado. Rio
pelo qual não se podia passar. Neste nível, somos conduzidos pelas águas que saem do trono. Somos dependentes da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Somos levados ao centro da sua vontade, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aqui, meus irmãos, nós abraçamos ao chamado do Senhor sobre as nossas vidas. Aqui nos deixamos plenamente ser guiados, conduzidos. Os nossos sonhos, os nossos projetos, deixa para lá. Aqui nós entendemos verdadeiramente que o Senhor tem um plano e um propósito, e que através das nossas vidas nós seremos agentes transformadores. Por onde o Senhor nos levar, porque as águas, elas fluirão, águas que irão transformar, restaurar, trazer vidas, estabelecer um novo tempo sobre aqueles que nos cercam, aonde o Senhor nos direcionar, aonde o Senhor nos conduzir. Amém? No livro de Gálatas 2, versículo 20, o apóstolo Paulo nos diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Meus irmãos, se nós pararmos para olhar para a vida de Paulo, cada um de nós temos um histórico de vida pelo qual nos achegamos ao Senhor. Mas Paulo era daquelas pessoas extremamente religiosas. Ele perseguia a igreja. Eu sempre digo que Paulo, ele era um xiita. Ele era fervoroso naquilo que ele acreditava. E com ele não tinha conversa, não tinha diálogo, era ele. A ponto de, quando ele teve um encontro com Jesus, a caminho de Damasco, ele ficou 3 dias. E ali o Senhor verdadeiramente transformou o coração. Meus irmãos, quando nós vemos neste versículo, quando ele diz que não é ele que vive, mas é Cristo que vive nele. Meus irmãos, podemos fazer ideia do que é aquilo lá? Eu faço um pouco de ideia, porque eu sempre fui meio que resistente, as coisas para mim, elas sempre foram lógicas. Eu tenho uma tendência a ser, eu tenho uma ligação com áreas muito forte, com áreas de exata. Então, o meu raciocínio é um raciocínio lógico. Mas não tem, ou é ou não é. E no começo da minha conversão eu tive muita dificuldade. E é tão interessante que a pessoa que me conduziu aos caminhos do Senhor, um dia no trabalho ele chegou e tinha a minha sala era uma sala de vidro, nós trabalhávamos juntos, e ele começou a colocar um monte de versículos lá, textos bíblicos, e nós estávamos
numa empresa, nós prestávamos serviço para uma empresa. Eu perguntei para ele: Rogério, o que é isso daí? Filipe, isso daqui são... eu sabia, mas são textos. Ele colocou Salmo 91, Salmo 23, mas por que você está colocando isso daí? Não, Filipe, eu estou colocando. Eu senti que eu devo colocar. Tá bom. Eu não tinha problema com aquilo. A minha preocupação era porque eu estava na casa de uma pessoa, numa empresa, e eu temia qualquer repreensão. E outro detalhe, não era algo que eu havia permitido. De repente ele chegou e colocou. Eu fiquei quieto, não retruquei. E ele começou a falar da palavra de Deus. E é tão interessante, meus irmãos, que no momento tribuloso da minha vida, que eu vivia só, eu levantava no domingo pela manhã e via uma família de cristãos, indo para a igreja nos seus trajes tradicionais com a Bíblia, às 8 horas da manhã, aquela família caminhando, subindo uma rua, um sol. E eu falava assim: mas que mistério que deve ter isso daí, deve acontecer nessa família. Uma família simples, indo para a igreja com a Bíblia. Mas nunca compartilhei nada com ninguém. E, através do Rogério, ele começou a ministrar a palavra. E, meus irmãos, qual foi o dia que eu fui para a igreja com ele? No domingo pela manhã, às 8 horas. Então, e depois daquele dia, nunca mais deixei de ir à igreja. Nunca me afastei. Num determinado momento eu fiquei questionando, mas eu pude ver e entender um pouquinho daquilo que era a vontade do Senhor. Claro, nós vamos passando por lutas. Eu tinha que vencer o meu racional. Sempre foi uma grande luta que eu tinha. Mas eu sempre me submeti. Hoje, pela misericórdia do Senhor, eu sou menos pior. Como eu disse aqui na semana passada, eu sou uma encrenca. Mas por quê? É o nosso interior. Outros, pela misericórdia do Senhor, já vieram de berços cristãos, tiveram um ensinamento, mas eu não. Meu pai, italiano, nato a casa da Cosa Nostra, da máfia italiana, católico, não precisa falar mais nada. Minha mãe é um processo um pouco mais delicado ainda, mas Deus sabe a forma como trabalhar no coração de cada um. A ponto de o meu pai, que muito me perseguiu através da minha mãe, um dia ele chegou e falou assim para mim: filho, eu quero isso que tem em você para mim. Eu levei um susto, porque meu pai era um religioso. No domingo, às 7 horas, estava lá, na porta da igreja. Então, meus irmãos, há um trabalhar do Senhor. Deus sabe de que maneira que Ele trabalha. O processo dele, ele é contínuo. Nós que precisamos nos submeter
às vontades do Senhor. Amém? O sexto entendimento que eu preciso é entender que eu fui chamado com um propósito. Em Ezequiel 47, 7, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore, de um e de outro lado. Amém? O livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 1 e 2, nos diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio de sua graça, da sua praça. De uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. João, no capítulo 15, versículo 16, ele nos diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. O maior propósito do Senhor para as nossas vidas é de anunciarmos as boas novas do Evangelho. No livro de Marcos, no capítulo 16, versículos 14 a 16, ele nos diz: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amém? Árvores, na palavra, está relacionado com vidas. Ezequiel passou de uma forma sucessiva por aqueles níveis, mas quando ele retornou, ele viu árvores. Ou seja, meu irmão e minha irmã, nós estamos aqui para vermos este rio que nos cercam, cheios de árvores floridas. Vidas se achegando ao Senhor. Ah, mas pastor Filipe, eu não sei falar. Não tem problema. Aliás, é até bom que não saiba falar. O importante é que se deixe ser usado pelo Senhor. Amém? Deus, na pessoa do Cristo Jesus, através do teu Santo Espírito, Ele te dá estratégias, Ele te dá formas, e no tempo do Senhor, você vai ver aquela vida se achegando ao Senhor. Eu já comentei aqui, meus irmãos, mas eu vou compartilhar. Eu estou trabalhando hoje em favelas. Favelas onde o governo do estado está buscando a regularização fundiária. É um programa que de vez em quando, tem saído na televisão, chama-se Programa Viver Melhor. E, meus irmãos, pela misericórdia do Senhor, o Senhor
tem colocado vida para que possam se render a Ele. E a fidelidade de Deus para conosco, ela é tão grande quando nós nos dispomos a ganhar almas para o reino do Senhor. Normalmente eu não saio de casa sem antes orar, ou meu dia eu começo primeiro orando. E eu falo assim: Senhor, me dá vidas para o teu reino hoje. E Deus é fiel. Meus irmãos, vidas ligadas ao narcotráfico têm se rendido ao Senhor. Vidas em situações físicas delicadas, mas têm se achegado ao Senhor. Nesta semana, que assim a gente vai andando, eu não sou de ficar guardando quem é quem, o que é o que na casa dele. Então, um senhor de 68 anos, sempre quando ele me vê, porque as pessoas nos conhecem, mas nós não conhecemos, nós, às vezes algum ou outro. E aí aquele senhor sempre me cumprimentava. E aí, seu Felipe, tudo bem com o senhor? Aí chegou um dia desse daqui, eu estava lá no escritório, na sacada, aí, pode vir aqui. Eu falei assim: eu vou ganhar essa vida para o Senhor. Ele, posso ir aí conversar com o senhor? Eu falei: por favor, vem aqui. Veio um senhor católico, religioso, mas temente a Deus. Falei para ele assim, conversou, falou tudo o que ele queria. Olha, seu Filipe, eu queria que não fosse feito isso. Falei: não tem problema, seu Manuel, nós vamos fazer isso sim. Aí eu falei: o senhor me dá uma licença? O senhor me permite orar pelo senhor? Ele estava com um chapeuzinho, né? As pessoas normalmente religiosas, né? Elas vão orar, então elas vão lá, né? Em reverência elas tiram. Falou: pode sim. Aí eu orei por ele. Falei: seu Manuel, o senhor não se dispõe a fazer uma oração comigo? Claro, pode fazer, mas o senhor tem que repetir comigo. Não, eu repito. E repetiu. E se achegou ao Senhor. Vidas, meus irmãos, que estão no mundo das drogas, afastados do Senhor, têm se rendido ao Senhor, retornando aos caminhos do Senhor. Eu não sei como que é desse instante para frente, mas eu sei que algo Deus irá fazer. E nós, em todo esse processo, Deus chamou a mim e a você para que nós possamos estar gerando árvores frondosas, gerando frutos. Filipe, mas você não sabe lá em casa, não sei o quê. Não sei não, meu irmão. Mas deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor agir. Você somente esteja disposto, se disponha a realizar. Amém? E eu quero concluir aqui esta mensagem. Hoje é o dia da Santa Ceia. É o dia de trazermos à lembrança o sacrifício redentivo de Cristo Jesus pelas nossas vidas. É o momento em que, ao ingerirmos estes elementos que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, nós, como filhos, como servos e como igreja, participamos da obra da redenção e caminhamos por meio da sua graça. E é também através desta comunhão, como servos, como corpo de Cristo, caminhamos direcionados ao propósito do Senhor, implantando o seu reino em nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Meu irmão, minha irmã,
Esse é o nosso chamado. Quando Deus deu esta visão para Ezequiel dos caminhos, Deus estava apontando para um retorno. O chamado de Ezequiel era fazer com que o povo não esquecesse daquele que havia feito a promessa. Por quê? Porque estava em meio a uma situação de cativeiro. E assim nós ontem estávamos numa situação também de cativeiro. Talvez alguns não. Mas tudo isso pelo qual estamos passando, essa reunião, a ceia que nós vamos celebrar, elas apontam ao retorno àquele que nos concebeu. Porque Deus, tudo Ele criou no mundo, tudo é criatura dEle. Mas quando Ele concebeu a minha vida e a sua vida no ventre das nossas mães, Deus Pai com Deus Filho e Deus Espírito Santo disse assim: façamos o Carlos a nossa imagem e semelhança. Façamos a Marli a nossa imagem e semelhança. Façamos ao pastor Rodrigo a nossa imagem e semelhança. Fomos feitos à imagem e semelhança de Jesus. Amém? E Ele se entregou para resgatar esta identidade. E mais, nos deixou a ordenança para que nós pudéssemos estar ceando, celebrando ao sacrifício dele. Amém?